Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre esse livro Meditar e Aprender, de Hugo de São Vítor. Essa edição aqui é uma edição fininha, né, da editora Quirion. Ela tem cerca de 65 páginas, né, molinho. É uma edição bilíngue, e tem outros livros da Quirion, de Hugo de São Vítor também. No futuro eu vou trazer também aqui uns que eu tenho aqui, né? E então sobre folhas amareladas, né? Ela é português de um lado e latim do outro lado. Então é bom para quem quer praticar o latim também, né? É bom ter livros assim, né? Que dá para ir comparando e como fala? Praticando o latim, né? Então é uma edição boa, fininha, tudo, mas edição muito boa. E agora vamos falar do autor, né? Hugo de São Vítor. Quem foi Hugo de São Vítor? Na verdade é Hugo, né? São Vítor era o local, uma comunidade de religiosos que ficava na França, e Hugo, ele participava dessa comunidade, ele era um bispo, cardeal católico, né? Teólogo, filósofo, enfim, uma pessoa de muita sabedoria, de muito conhecimento. Ele nasceu em 1096, morreu em 1141, né? Viveu 45 anos aí, mas, né, um curto período assim, mas com muito conhecimento deixado para as pessoas que têm interesse nessa busca, né? De amadurecimento, de crescimento. Bom, agora vamos falar sobre a obra. Esse livro é um livro de conhecimento que Hugo de São Vítor nos traz, né? Ele deixou, né, para quem tem interesse, né, em conhecimento, em aprendizagem, sabedoria, né? Então, ele nos dá muitos conselhos aqui sobre essa questão da meditação. Mas não é aquela meditação, né, que hoje em dia as pessoas podem imaginar, de ficar. A meditação que ele fala aqui é sobre o contexto de você absorver um conhecimento, geralmente através de uma leitura, né? Um conhecimento que você volta nele e medita sobre esse conhecimento, reflete sobre ele e busca compreendê-lo de uma forma ampla, investigando, trazendo de volta à mente um momento até virar uma contemplação dessa sabedoria, né, que vier a seu cargo, né? E ele dá muitos conselhos sobre a humildade, né? Para você ter muita humildade de aprender com todas as ciências, né? Todos os tipos de pessoa, os conhecimentos podem te trazer algo novo e diferente, né? Eu vou até falar umas frases que ele diz aqui ao longo do livro, que é sobre esses temas que eu até marquei um pouco. E é claro, pessoal, eu não vou falar tudo sobre o livro. Esses vídeos que eu faço são mais uma apresentação, mas eu digo para vocês sempre, se tiver um interesse, né, naquilo que eu trago aqui, para vocês adquirirem os livros e aprofundar mesmo, né? Só assim vocês vão absorver mesmo. Mais, eu ponho um título de resenha, mas são mais uma apresentação dos livros. Então aqui, por exemplo, ó, a governança do corpo é, portanto, o começo indispensável, o primeiro passo do caminho que levará a Deus, pois o domínio sobre as coisas exteriores leva ao domínio sobre o mundo interior. Tá vendo? Isso aqui é uma coisa nova que eu tinha escutado, porque eu já vi muitos conselhos de você mudar o seu interior, né? E isso vai refletir no exterior, mas aqui ele está não discordando, né? Mas está falando que esse caminho contrário também, né? Você mudar o seu exterior, às vezes a sua forma de agir, de movimento, e consequentemente vai te mudar o interior também, né? Então é uma coisa nova que faz sentido também, né? E aqui está falando, ó, se o princípio do conhecimento está na leitura, sua consumação está na meditação, né?
Então você vai ter ali o princípio do conhecimento quando você lê algo que vai te despertar, mas né, a meditação está na consumação, quando isso se consumar, se tornar parte de você, você carregar aquilo, né, na sua memória, vai fazer parte da sua vida, né? E deixa eu ver se eu acho mais algo aqui. Um outro conselho aqui. A vida intelectual não seja um empecilho à vida espiritual, mas ao contrário, que ela seja ela própria um caminho espiritual, tá vendo? Não precisa desvincular, né? De você ter só uma vida espiritual e achar que a vida intelectual vai te tirar a espiritualidade. Muito pelo contrário, ela pode até te tornar mais, né? Trazer mais espiritualidade ainda, né? Então, são conselhos muito profundos, né? Muito que vai edificantes, né? E aqui também é aquilo que eu tinha falado sobre a humildade, né? O princípio do aprendizado é a humildade. Aí ele fala aqui, né? Ele dá três caminhos, ó. Primeiro, que ele não tenha como desprezível nenhuma ciência ou escritura, tá vendo? Aprender com os outros, né? E com as outras ciências, né? Segundo, que não o envergonhe aprender de ninguém. Você pode aprender com todo mundo. Então, uma pessoa de classe mais baixa, mais alta, diferente de você, uma pessoa totalmente diferente de você, que você nem imaginava que poderia te trazer algo. Todo mundo tem algo a te trazer, né? Independente de quem seja. Terceiro, quando tiver alcançado uma ciência, que não despreze os que não a possuem, né? Como você vai desprezar algo porque talvez a pessoa não teve né? Como que fala? Não passou pela vida dela, não teve acesso a essa ciência, esse conhecimento, né? E como você vai se achar, né, superior, né? Sendo que você também é detentor dessa ciência que veio de outro, né? Ninguém, na verdade, ninguém pode pensar assim, né? Então, assim, às vezes a gente lê isso aqui e esses conceitos, fala, mas isso que é óbvio. É óbvio porque pode achar que é óbvio, mas por quê? Porque as verdades, elas já, né, às vezes já estão dentro da gente, mas quando a gente lê, quando a gente busca, elas despertam e vêm à tona e falam, faz sentido aquilo que já passava por mim, aquilo. E isso se enraiza, porque você não pensa que vem só de você, você pensa que outras pessoas pensam assim também, ou as pessoas sábias que viveram para trazer conhecimento, que se dedicaram à vida, estão falando aquilo que eu já passava dentro de mim, mas às vezes eu nem sabia me expressar, nem sabia, né, agir, mas me ajudou a vir à tona e agora vai ficar ali em fácil acesso para mim dar continuidade na minha vida. Então, é muito bom aqui, ó. Aí, ó, quem recebe de todos, que é o que ele está falando ali, né, para aprender com todos, é o mais rico de todos. Aí é, tem aquele conselho do apóstolo, né, que é da primeira carta de Tessalonicenses, né, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo e ficai com o que é bom. Claro, também, né? Que nem eu falei, você vai pode aprender com todo mundo, mas você vai examinar o que é bom, né? Também tem coisas vãs, conselhos vãos, coisas más também, claro, mas você vai examinar. Que ele quer dizer, né? Que eu tô querendo dizer aqui que você tem a humildade de dar ouvidos, de acalmar seu coração, receber a informação, ler ou receber de alguém que está te falando, meditar sobre aquilo e ver. Se é bom, você guarda. Se não é bom, você rejeita. Examinar e tudo, ficar aí com o que é bom. E isso vai ajudar muito o seu caminho, né? E não só o seu caminho, porque talvez você encontrando o caminho, você vai ser espelhamento para outras pessoas também. Então, resumindo, né, tudo. Claro, é um livro curtinho, se parar para ver, né? Ele tem 65 páginas, mas é bilíngue, praticamente metade é em latim. Mas é um livro, 30 e poucas páginas, de muito conhecimento, de muita sabedoria e uma sabedoria alta. Então,
vai aqui mais uma dica de um pequeno, grande livro, e ele se conecta muito com os outros livros que eu trouxe já para o canal, que é Aprendendo a Inteligência e a Maturidade, porque sempre os três, de uma forma diferente, falam a mesma coisa, que é a gente tirar um momento para a reflexão, tirar um momento para a meditação, não viver na nossa vida automática, não procurar analisar, né, ter esse momento do dia ou da semana para refletir, ver as coisas boas, né? Dar continuidade, consertar os caminhos, né? É isso, né? Então, esses livros são muito valiosos. Pessoal, vou me despedindo aqui, né? Mais esse pequeno grande livro. E peço para vocês se inscreverem no canal, deixar um like. E se Deus quiser, vai fluir no canal aí e vou trazendo mais conteúdos bons para vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus.